Olá amigos, obrigado por acessar o canal Ensaio Direto. Eu sou o Carlinhos, vamos para mais um vídeo. E se você for novo por aqui, faça sua inscrição no canal, ative o sininho. Se gostar do conteúdo, comente, compartilhe, isso ajuda o canal a crescer. E quem já for inscrito, confira a inscrição e o sininho se está ativado para que você continue recebendo a notificação dos vídeos. O nosso tema de hoje é: em que mundo você vive? Ou seja, qual a visão do mundo que você tem? Uma visão micro, o mundo gira em torno de você, da sua vida, dos seus problemas. Uma visão média, centrada em você, em sua família, nos seus amigos, trabalho, faculdade. Ou uma visão macro, consegue enxergar o mundo com tudo que envolve as questões sociais, políticas, econômicas, globais, porque a maneira como enxergamos o mundo determina como nos posicionamos. E para refletir, estarei compartilhando o versículo de Efésios 6:11, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Este verso revela muito a respeito de nós e do mundo em que vivemos, e após a vinheta teremos um vídeo e falaremos mais a respeito do nosso assunto de hoje, ok? Enquanto algumas pessoas estão tentando levar sua vida de forma simples, como ir para o trabalho, outros apenas concluir seu curso superior. Há aqueles que estão sem perspectiva de vida. Às vezes, não têm o que comer ou o que vestir. Enquanto uns preparam o almoço de domingo ou um evento familiar como ir à pizzaria, há uma esquina onde viciados em drogas estão morrendo pelo vício. As guerras que marcaram a história da humanidade, aconteceram de um momento para o outro. Destruição e morte de milhares de pessoas, vítimas de uma guerra que muitas vezes não tem consciência de por que essa guerra existiu. A fome e os vírus se espalharam no planeta e mataram milhares de pessoas. Há uma audiência ou uma reunião onde estão tomando decisões
a respeito da nossa vida. Criam uma lei que pode determinar o seu modo de vida e até que chegue em você. Você não se deu conta, assistindo futebol do sofá da sua sala. Mas quando somos afetados por elas, só aí nos damos conta de que poderíamos ter feito alguma coisa para interromper essa ação em nossas vidas. E é aí que tudo muda de acordo com a visão do mundo que nós temos. Milhares de pessoas em todo o mundo, independente de suas crenças, estão focadas em suas próprias vidas e problemas pessoais, como se somente isto importasse. Trabalho, salário, despesas, família, as coisas do dia a dia. Eu quero chamar a sua atenção se você crê em Deus e segue o cristianismo. Mas se você não se encontra nesse perfil, não deixe de assistir o vídeo até o final, porque o que você vai ouvir vai te surpreender e com certeza vai mudar a sua maneira de pensar e de ver o mundo. Bem, a maioria dos cristãos estão exatamente como a maioria das pessoas em todo o mundo. Uma visão micro ou média e alheios ao que está acontecendo ao seu redor. Em sua cidade, estado, país, em assuntos globais são totalmente ignorados. No entanto, será isto que a palavra de Deus nos diz? Analisando este versículo de Efésios 6, o apóstolo nos diz que há uma luta ao qual ele chama de nossa, porque a nossa luta, o pronome possessivo meu na terceira pessoa do plural, indica que essa luta não está ligada aos seus problemas pessoais, como o seu chefe que está cobrando aí uma meta que você não alcançou, mas sobre uma ação que afeta todos nós, os que creem e os que não creem. Continuando a exegese, Paulo aponta com quem não devemos lutar, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Sangue e carne, essa luta não é contra o nosso próximo ou as ações do nosso próximo. E nem tampouco é uma luta física relacionada ao mundo natural no qual vivemos, mas aponta contra o que devemos lutar. Podemos compreender quando os nossos inimigos com quem temos que lutar não ocupa este espaço que é o mundo em que vivemos, mas um outro espaço, ao qual Paulo chama de regiões celestes. Entendendo agora que a nossa luta ela não está limitada aos seres e coisas naturais, mas que são afetadas por estes seres que estão em outra dimensão que não é natural, mas espiritual. Elas estão além do cosmos, uma região além do universo que conhecemos. Os nossos inimigos contra quem lutamos são principados e potestades, as forças espirituais do mal, contra os dominadores deste mundo tenebroso. E aqui é que temos que realmente nos atentar, entendendo que há uma forma de governo espiritual que são principados que governam regiões terrenas e potestades que atuam em áreas terrenas. Elas são espirituais, porém exercem poder sobre o mundo. Obviamente esse assunto é muito mais profundo e complexo, que não temos como nos aprofundar somente neste vídeo. Porém precisamos entender que muitas ações e situações que ocorrem aqui são uma ação espiritual que se manifesta no natural. Por isso Paulo diz que temos sim uma luta que é nossa, de todo aquele que crê, que foi chamado por Cristo. Certamente o que todos devem estar se perguntando agora é: quais ações e situações ocorrem aqui que tem início no mundo espiritual? Ora, conforme o que o apóstolo Paulo diz, que os principados e potestades são os dominadores deste mundo tenebroso, são forças espirituais malignas. Assim sendo, todas as ações destes são para o mal. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Desta forma, as forças espirituais que são comandadas por ele
cumprem com este propósito. Onde quero chegar? Que, como Paulo diz, este mundo tenebroso está sob um domínio destas forças espirituais do mal. E isso explica, por exemplo, a fome, as doenças, as guerras, tudo que mata e destrói vidas, está sob o domínio de Satanás. Por isso nós, os que creem e os que conhecem a palavra de Deus, não podemos nos fechar em nosso mundo e ficar olhando somente para o nosso umbigo. Temos que ter um olhar amplo para todas as coisas, e para isso é necessário o conhecimento. Oséias 4:6 diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei. Precisamos reconhecer profundamente a palavra de Deus, mas não só a palavra. Precisamos conhecer sobre todas as coisas. Em Daniel 1:17 e 21, a Bíblia diz que estes quatro, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, foram versados em todo o conhecimento, ciência e sabedoria. Estes homens eram os mais sábios entre os sábios babilônicos. O conhecimento é fundamental para saber como agir nas situações difíceis. Conhecimentos históricos, filosóficos e científicos aperfeiçoa o pensamento e define o nosso posicionamento, entendendo que tudo deve estar centralizado na palavra de Deus, conforme Provérbios 1:7 nos diz. O início da sabedoria está no temor ao Senhor. Um dos maiores erros das pessoas é a aversão sobre política, pois confundem política com politicagem e política partidária. O termo políticos, por sua vez, se originou a partir da palavra polites, que quer dizer cidadão, que se originou de polis, traduzido por cidade. Numa sociedade como a grega, os políticos eram aqueles que se dedicavam ao governo de polis, a cidade ou o estado, colocando o bem comum acima de seus interesses individuais. Politicagem é a prática da política de interesses pessoais, de troca de favores ou de realizações insignificantes. O conjunto dos políticos que se dedicam a essa espécie de política. Política partidária compreende qualquer ato que se refira à filiação partidária. Cada partido possui uma legenda e adota uma filosofia política, social e econômica. A participação em campanhas eleitorais, exercício de cargos ou funções nos órgãos dos partidos políticos, bem como o registro de candidaturas em pleito eleitoral. Por que é importante saber a respeito e separar os assuntos? Para que você compreenda como isto se dá na prática. E o mais importante, toda a sua vida é determinada pela política. Saúde, educação, segurança pública, leis trabalhistas, leis tributáveis, tudo isto te afeta. E se você não entender o mínimo possível, poderá viver toda a sua vida sem saber se posicionar em relação a estes assuntos. Mas e se você souber que há uma força superior, um poder o qual o apóstolo Paulo se refere em Efésios 6:12, então você dirá: isto é impossível. E eu te direi: olhe em sua volta e veja. Pessoas sofrendo em hospitais, violências e drogas, a fome que dizima vidas em vários países africanos e no Oriente, as guerras que trazem tanto sofrimento a todos. Isto é apenas uma pequena amostra. Neste momento, você está tentando se convencer do contrário e dizendo: mas sempre existiu, o mundo sempre foi assim, e Deus onde esteve todo este tempo, porque sempre deixou isto acontecer. As respostas a estas perguntas estão na própria palavra de Deus. Primeiramente, Deus sempre quis que fosse diferente do que é, mas o homem não. Segundo, Deus já fez o que poderia ser feito. Enviou Jesus para nos ensinar a buscar o caminho correto. Agora somos nós que precisamos fazer, buscar o caminho correto. Porém, precisamos tomar uma posição para enfrentar este mal iminente, ir à luta. E aqui temos outra resposta de Paulo
para entender como lutar. Em 2 Coríntios 10, 4 e 5, ele nos diz que as nossas armas não são naturais, mas são poderosas para subjugar tudo a Cristo. Quais são as armas? Jejum, oração, conhecimento da palavra e a autoridade espiritual. Nos evangelhos sinóticos, quando Jesus foi tentado por Satanás, Jesus estava em jejum e em oração. Ele tinha o conhecimento da palavra e a autoridade espiritual para derrotar Satanás. Jesus nos dá a fórmula poderosa como vencer estas forças espirituais. E hoje temos também um auxiliador que nos ajuda nesta luta, conforme está escrito em Romanos 8:26. O próprio Espírito Santo é quem nos ajuda, ora juntamente conosco, participando dos nossos sofrimentos e pedindo por nós, pois não sabemos orar corretamente. Ou seja, o Espírito Santo vai intermediar a nossa oração diante de Deus. E para quem não entende o que acontece quando oramos, vou sugerir que você leia Daniel capítulo 10. Você entenderá o poder da oração no mundo espiritual. Quando nos posicionarmos em oração e jejum e com a palavra e a autoridade espiritual, podemos discernir o que está acontecendo no natural, mas que tem uma origem espiritual. Também compreenderemos o que Deus espera que façamos. Por isso, em Romanos 8, 28 e 29, nos diz que fomos chamados por aquele que conhece todas as coisas e nos predestinou para que fôssemos imagem e semelhança de seu Filho. Portanto, se pertencemos a este tempo e fomos predestinados por Deus, é para que cumpramos com um propósito de nos posicionar às ações e situações concernentes a este tempo. Jesus diz que a igreja dele foi levantada sobre um fundamento, o qual é ele mesmo, e que as portas do inferno não triunfará sobre a sua igreja. Mateus 16, 18. A igreja que ora, que jejua, que conhece a palavra e que tem autoridade espiritual e que está atenta aos sinais que Jesus deixou nas Escrituras. E estes sinais estão aí por todo o mundo. Um mundo tecnológico, informatizado, dinâmico, globalizado. E você só conseguirá compreender o que está acontecendo se tiver uma visão macro do mundo em que você vive. No entanto, se você cumprir o propósito ao qual Deus te predestinou, você com certeza verá Deus agir e intervir nas ações espirituais e alterando o curso dos acontecimentos em favor dos seus eleitos. Se compreendermos o que Deus espera de nós, se entendermos como devemos agir e nos posicionarmos de forma correta, sabemos que as coisas que Deus tem para se cumprir, se cumprirão. O que foi profetizado vai acontecer, mas com certeza nós, nos posicionando da forma correta, veremos Deus agir de uma forma surpreendente e veremos coisas sobrenaturais acontecendo aos nossos olhos. Portanto, é importantíssimo que nós nos aprofundemos na leitura, no conhecimento da palavra, que nós nos aprofundemos em conhecer muitos outros assuntos e que nós nos aprofundemos em ter uma vida espiritual em comunhão com Deus, para que possamos ter essa conexão, para que possamos ter entendimento, discernimento. Quando nós alcançarmos isso, eu tenho certeza que nós vamos saber nos posicionar, vamos saber orar da forma correta, para que Deus possa mover no mundo espiritual tudo aquilo que vai agir em nosso favor, ok? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Curta, comente e compartilhe. Lembrando sempre que, em primeiro lugar, Deus, pátria, família. Até o próximo vídeo.